noite a todos. Vamos ler na Palavra de Deus esta noite, no Evangelho de João, e o capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E vamos ler, começando no verso 1, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. E confiamos que o Senhor vai nos ajudar a entender, a receber, ficar a sua palavra em cada coração, aos nossos corações nesta noite. Amém. É muito interessante esse texto, porque podemos começar dizendo que algumas pessoas, alguns religiosos, eles trouxeram ao Senhor uma mulher para que o Senhor desse, embora não fosse essa a intenção deles, mas para que o Senhor fizesse um julgamento daquela mulher, para que o Senhor desse um veredito sobre o que deveria ser feito com aquela mulher. E aqueles que levaram aquela mulher diante do Senhor para serem julgados, vamos dizer assim, pelo Senhor, eles mesmos acabaram sendo julgados pelo Senhor. E isto é muito importante, porque embora o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele não veio para julgar o mundo, Ele não veio para condenar o mundo. Quando Ele veio, a primeira vez que Jesus veio a esse mundo, Ele não veio para condenar o mundo, Ele não veio para trazer juízo ainda sobre esse mundo e julgar as pessoas. Mas a Bíblia diz também que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, porque Ele é o Filho do homem, e um dia Ele há de julgar a todos os seres humanos. Um dia todos nós iremos comparecer perante esse juiz, Jesus Cristo, para ser julgado. Diz a Bíblia que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam
porque tem determinado um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão, do homem, que ele mesmo destinou. Isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, que a primeira instância, no primeiro momento, a Bíblia deixa claro que ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, é ele que um dia há de julgar a todos os homens, todo o mundo, todas as pessoas. E esse capítulo, esse texto que lemos, nós temos uma certa prévia, pelo menos em alguns pontos, de como vai ser aquele dia do julgamento, como a palavra do Senhor, ela é tão penetrante, que até o mais religioso dos homens, ou aquele que pensa ser o mais justo dos homens, diante das palavras do Senhor, é revelado todo o seu coração, e a pessoa, nenhum ser humano diante do Senhor poderá dizer, pensar e afirmar que é um justo que não tem pecados. Nós estamos diante de alguns personagens que aparecem aqui em João capítulo 8, além do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui alguns escribas e fariseus, e temos uma mulher pecadora, uma mulher apanhada em flagrante adultério. Ela foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei de Deus dada através de Moisés para o povo de Israel, para o povo judeu, a lei exigia que tais mulheres fossem apedrejadas até a morte por causa do adultério. A lei, ela condena o pecado, e ela condena a morte. Mas estes escribas e fariseus, eles não estavam realmente importando com a lei, eles não estavam tendo um zelo pelo cumprimento da lei, porque lendo a lei lá em Deuteronômio, capítulo, eu não vou lembrar, mas deve ser lá no capítulo 22, 21, enfim, lá em Deuteronômio, eu não anotei aqui o lugar, mas ele diz claramente que se um homem for apanhado num relacionamento com uma mulher que tenha marido, que aí seria o adultério, ambos serão apedrejados, tanto o homem como a mulher. Não era só a mulher, mas nós vemos claramente que eles não estão importando com isso. A intenção desses escribas e fariseus era pôr o Senhor Jesus Cristo à prova, tentar o Senhor Jesus Cristo, para ver se eles apanhavam o Senhor Jesus Cristo em alguma coisa, se eles pegavam o Senhor Jesus Cristo em algum ponto, pondo ele, o Senhor Jesus, contra o governo romano, que tomava conta naqueles dias, que dominava naqueles dias, ou então pondo o Senhor Jesus Cristo contra a palavra de Deus, para dizer, está vendo, o Senhor nega a palavra de Deus, o Senhor não cumpre a palavra de Deus. Mas os próprios fariseus e escribas que levaram aquela mulher apanhada, como eles mesmos disseram, no próprio ato adulterando, só levaram a mulher para o Senhor Jesus Cristo. Então não era, o interesse deles não era cumprir a lei, fazer nada disso, eles apenas queriam, como o versículo 6 diz, deixa bem claro, eles queriam pôr o Senhor Jesus Cristo à prova. Então nós temos esses personagens, nós temos esses fariseus e escribas, e nós temos esta mulher. Eu acho que para mim é uma prática saudável. Quando nós encontramos alguns personagens nos evangelhos principalmente, mas em qualquer parte da Bíblia, vidas de pessoas, às vezes pessoas que aparecem e tem só um acontecimento contado e desaparece, mas Deus quer nos ensinar coisas com isso. Por que está registrado? Quantos encontros Jesus teve com fariseus, saduceus, escribas? Não está tudo contado, mas alguns
está registrado para nós. E eu gosto de pensar e de olhar o procedimento das pessoas. Eu gosto de observar a atitude das pessoas, como elas reagem diante das situações, diante das coisas. E os escribas e fariseus, se você ler os evangelhos, você vai perceber pelo menos duas coisas muito evidentes na vida dos escribas e fariseus. Duas coisas. Uma era que eles não se consideravam pecadores, culpados, pessoas que realmente tivessem uma conduta reprovada por Deus. Eles não se consideravam pecadores, pelo contrário, eles se consideravam pessoas justas, irrepreensíveis, pessoas que eram o exemplo para todo mundo. Eles não se consideravam, eles não levavam o pecado na própria vida deles como sendo algo realmente sério. Nós podemos dizer que os fariseus, os escribas e fariseus, eles ignoravam a realidade do pecado em suas vidas. Eles viam pecado nos outros, mas eles não tinham uma consciência que acusava-os do próprio pecado. Eles não viam o próprio pecado nos seus corações, nas suas próprias vidas. Talvez porque eles não cometessem grandes pecados, não adulteravam, não roubavam, talvez não fosse dado a determinados vícios, e tinham uma vida religiosa, estavam no templo, estavam dando as suas ofertas. Então eles não levavam a sério, eles não ignoravam a realidade do pecado nas suas próprias vidas. E esse era um grande problema que os escribas e os fariseus, principalmente os fariseus, tinham. O Senhor tinha que muitas vezes bater neste ponto com os fariseus. É só lembrar algumas parábolas que o Senhor Jesus Cristo contava, era sempre para mostrar para os fariseus que eles eram hipócritas, que eles eram pecadores sim, mas que eles não levavam em conta o pecado deles, que eles não olhavam para os seus próprios corações, que eles não olhavam para as suas próprias vidas, que eles não se avaliavam de uma maneira correta, coerente diante de Deus. Eles só se achavam justos. Então as parábolas que Jesus contava, algumas delas lembra lá da palavra do publicano e do fariseu, até mencionamos ela hoje à tarde. Por que o Senhor contou aquela parábola? Está lá em Lucas 18, porque havia alguns que se achavam justos, confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. E a parábola é: havia um homem fariseu e um publicano, um fariseu que orava e assim por diante. Uma outra ocasião, na casa daquela mulher, na casa de Simão, um fariseu, aquela mulher pecadora entra ali na casa daquele homem e chora aos pés do Senhor, e ela derrama suas lágrimas, unge os pés do Senhor, beija os pés do Senhor, enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos, numa atitude de arrependimento. Era uma pecadora, uma mulher, provavelmente, talvez uma prostituta, e ela está ali arrependida, chorando, mostrando todo o seu arrependimento diante do Senhor Jesus Cristo, confiando agora a sua vida a Cristo, a sua eternidade, o seu coração derramando ali. E aquele fariseu, ele pensa consigo mesmo: falando de Jesus, se esse realmente fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher, porque é uma pecadora. E o Senhor então tem que fazer uso de uma pequena parábola e dizer: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deste amará mais? E o que o Senhor estava querendo dizer? Simão, 2 pecadores.
Um devia 500, essa mulher, mas o outro também devia, Simão, devia 50, mas ele não conseguia olhar para a sua dívida, ele conseguia olhar para a dívida dos outros. Então o Senhor teve que contar essa parábola. Então esse era um mal, esse era uma conduta comum entre os fariseus e os escribas. Eles se achavam justos, eles não conseguiam reconhecer a realidade do pecado em suas vidas, eles não conseguiam ver que eles eram de fato culpados, devedores diante de um Deus santo. Talvez esta seja a situação que o ser humano tem, que muitos têm, que se torna o maior obstáculo para uma pessoa ser salva. O maior obstáculo para uma pessoa ser salva, ela não reconhecer que é pecadora, ela não levar em conta o seu pecado, ela não reconhecer o seu pecado. Mas havia uma outra condição, uma outra atitude dos fariseus e pecadores, e escribas e fariseus, e essa era em relação a Jesus Cristo. Uma outra atitude errada, uma outra atitude reprovável. Eles não confiavam em Cristo, eles não tinham Jesus Cristo como o Messias que Deus havia enviado. Eles eram oposição ao Senhor Jesus Cristo, eles não viam em Cristo nenhuma beleza, eles não viam em Cristo nada que lhes agradasse, eles desprezavam o Senhor Jesus Cristo, eles não faziam caso do Senhor Jesus Cristo, eles criticavam, eles queriam matar, e por fim mataram o Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que os fariseus se aproximavam do Senhor Jesus Cristo, era apenas para debater, era para pôr à prova, era apenas para mostrar que eles não aceitavam o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a razão aqui, essa foi exatamente a razão. Eles não levaram a mulher apanhada em adultério por zelo pela lei, levaram a mulher apanhada em adultério, o versículo 6 diz, tentando, para que tivesse com que o acusar. Eles queriam acusar o Senhor de alguma coisa, eles não criam no Senhor, eles não viam em Jesus Cristo o Messias, o Salvador do mundo enviado por Deus. E esta é sem dúvida, eu disse que talvez o maior empecilho para o Evangelho, para alguém ser salvo, é não reconhecer o seu pecado. Mas com certeza, o primeiro ou talvez o maior empecilho para o pecador ser salvo é ele não ver Cristo como Salvador, não crer em Cristo, não aceitá-lo. Isso impede qualquer pessoa de ser salva. Então essa era a situação daqueles fariseus e escribas. Mas temos a mulher. E essa mulher? Nós não precisamos dizer muito sobre esta mulher. O texto diz: era uma mulher totalmente reprovada. A lei a condenava à morte. Ela era adúltera, e a lei mandava que ela fosse apedrejada, que tal mulher fosse apedrejada. E ela foi levada ao Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor. E eu vou dizer com toda certeza, o Senhor, se ele tivesse na posição, se ele tivesse vindo ao mundo para julgar o mundo e condenar o mundo, aquela mulher teria que ser condenada ali. E o Senhor tinha poder e autoridade para isso. Mas aquela mulher, ela era uma pecadora. Eu não penso que aquela mulher ignorasse a realidade do pecado na sua vida. Ela sabia perfeitamente bem que o que ela estava fazendo era errado, sem dúvida. Hoje, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher que adultere, que se prostitui, que tem qualquer relacionamento sexual fora do casamento, por mais que queira acalmar a sua consciência, sabe que está errado diante de Deus, sabe que é culpado, que está errado. Quanto mais naqueles dias,
Aquela mulher sabia que ela era uma pecadora. Ela sabia, eu tenho certeza que ela não fazia aquilo que ela fazia publicamente. Ela não fazia publicamente, era sempre escondido. Mas não era aquela mulher, o problema dela não era que ela não sabia que era uma pecadora, mas aquela mulher, ela ignorava a gravidade do pecado. Ou então, ela era inconsequente, não pensava nas consequências do seu pecado, nas consequências que o pecado traz para a vida do ser humano, do homem, da mulher. Ela não dava, vamos usar uma expressão simples, não dava bolas para o pecado. Ela se entregava ao prazer e não pensava nas consequências, tanto as consequências presentes já para esse mundo, e como as consequências eternas que o pecado traz. Ela não se preocupou com isso. Ela vivia, eu não sei quantas vezes ela foi apanhada, mas talvez já fossem mais vezes, isso não diz. Mas ela não estava preocupada com as consequências que o pecado traz. Naqueles dias, mesmo hoje, mas naqueles dias, adultério é muito sério. Deixar o seu marido e ir com outro homem, isso é muito, muito errado, muito sério. Então ela não preocupou em ser apanhada, não que ela quisesse ser, mas ela não pensou, e se eu for apanhada? E ela não pensou nas consequências que o pecado traz para a sua vida, num sentido mais amplo, num sentido eterno. Eu tenho assim um pensamento meu, mas eu acho que eu estou certo, e talvez você pode analisar pelo menos ouvir o que eu vou dizer. Mas eu tenho visto que as pessoas, elas têm vivido no pecado, e eu não estou dizendo isso como se eu também não sou um pecador, eu também sou um pecador, mas o que eu quero dizer é vivendo abertamente na prática do pecado. E por quê? Bom, primeiro o que eu vou dizer é certo, porque Jesus mesmo disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então é muito evidente por que muitas pessoas vivem no pecado, vivem nos prazeres contrários àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que o homem vive no pecado, no prazer do pecado? Por quê? Porque ele gosta, ele sente prazer nisto, ele ama mais as trevas do que a luz, ele gosta de viver no pecado. Mas também parece que eles não pensam nas consequências que os seus atos vão trazer. Esquece que um dia vamos comparecer perante um Deus santo. Vamos comparecer um dia perante um Deus que vai tratar com cada um dos nossos pecados. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes, descobertas, diante dos olhos daquele com quem havemos de prestar contas. Um dia nós vamos comparecer diante de Deus, e todas as nossas obras, os nossos pecados virão à tona. A Bíblia deixa isso claro, que nós não devemos nos enganar. A Bíblia diz: Deus há de trazer a juízo, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Mas as pessoas não estão pensando nas consequências que o pecado traz. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, eu só vou citar, nós não vamos ler,
Mas lá no livro de Apocalipse, João tem uma visão do juízo final, e ele diz: eu vi um alto e sublime, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele está assentado, e os mortos, todos, grandes e pequenos, estavam de pé diante dele para ser julgados. E quem é que vai estar sentado naquele trono? Nós já falamos quem vai ser. É o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que não veio para julgar, que não veio para condenar o mundo, quando ele veio a primeira vez, mas um dia ele vai se assentar naquele trono, e ele vai julgar o mundo com justiça, e ele vai julgar todos os pecadores. Os mortos sairão dos seus túmulos, o mar, o inferno vão devolver os mortos que nele estavam, vão ressuscitar, vão comparecer diante daquele grande trono branco, e os livros serão abertos, e outro livro, o livro da vida, também será aberto, mas os livros serão abertos, e as obras de cada um será revelada ali. Aqueles livros, por assim dizer, é uma espécie de registro, uma linguagem para dizer que a minha vida, as minhas obras, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo está sendo registrado, e naquele dia vai ser tudo aberto, vai ser tudo revelado. Aqueles dias não tinha tecnologia, quando a Bíblia foi escrita, não tinha a tecnologia que tem hoje, então as coisas eram registradas em livros, mas quem sabe podemos dizer que os pendrives das nossas vidas, os CDs das nossas vidas vão ser abertos, vai ser mostrado tudo. Nós vamos comparecer diante de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai julgar a cada um dos nossos atos, dos nossos pecados. E por que o homem vive na prática do pecado? Ele não pensa nas consequências, ele não pensa nas consequências dos seus atos. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear também ceifará, tudo. E você sabe que se você planta uma única semente, você não colhe uma semente, a colheita é sempre maior do que o plantio, a colheita é sempre maior. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar, e um dia nós vamos comparecer perante esse grande juiz, para ser julgados. Eu não estou entrando aqui a questão do tribunal de Cristo, o juízo final, mas todos vamos comparecer perante o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu disse no começo aqui, que esse texto, ele tem para nós uma prévia do julgamento, porque ali compareceram religiosos e uma pecadora, uma grande pecadora. Os religiosos, não levando em conta os seus próprios pecados, achando que eram justos, não reconhecendo a sua culpa, o seu pecado. A pecadora, sabendo que era uma pecadora, mas sem dúvida até então ela viveu uma vida inconsequente, uma vida que não se preocupou, que não levou a sério a gravidade do pecado. Eu devo perguntar para você aqui hoje à noite: você está tendo alguma dessas duas atitudes com o pecado na sua vida? Eu estou falando isso não me isentando de ser também um pecador, mas estou falando isso como um porta-voz da palavra de Deus, alguém que está transmitindo a palavra, e a pergunta é baseada na presença de Deus, não na minha. Você está tendo qual atitude com o pecado? A sua atitude tem sido como daqueles escribas e fariseus? Não sou tão mal, pecado não me agrava, não tenho feito grandes coisas, não sou tão pecador assim, e levando assim o pecado na sua vida como se você não tivesse nada para ser condenado. Ou você está como aquela mulher pecadora: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu tenho feito coisa errada, mas tudo bem, vou continuar, eu gosto, e vai não pensando nas consequências do pecado. Espero que hoje à noite você acorde. Agora, nós vemos
que aqueles homens chegam com aquela mulher e provocam o Senhor Jesus Cristo, dizendo para o Senhor Jesus Cristo falar o que ele deveria fazer. Na lei, tais mulheres têm que ser apedrejadas. O que o Senhor diz? E o Senhor está escrevendo com o dedo na terra. O chão do templo é terra, não tinha piso. Ele está escrevendo na terra com o dedo, e ele continua escrevendo com o dedo. Ele não fala nada. Ele está vendo, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não fala nada. E os escribas e fariseus insistem na pergunta. Então o Senhor está ali, provavelmente sentado, tudo indica que ele está sentado, o versículo 2 diz que ele estava sentado, ensinando, escrevendo. Ele só endireita, ele olha para aqueles fariseus e para aqueles escribas e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra ela, e volta a escrever. Eu fico impressionado. Na minha Bíblia, eu não sei se alguém tem a Bíblia assim, essa Bíblia eu ganhei recentemente, ela está em vermelho, onde Jesus Cristo fala, acho que dá para ver aí, né? E muitos sabem. E onde está em preto, não é o Senhor falando, é outras pessoas falando, é o relato, mas está em vermelho. E nesse texto que nós lemos, o Senhor só abre a boca 3 vezes. 3 vezes só. É pouca coisa. Nos 11 versículos, só em 3 versículos, nos 11 versículos que lemos, só 3 versículos, na verdade metade de 3 versículos é que Jesus fala. Ele fala pouco, mas ele fala tudo, em poucas palavras. Ele não precisa falar muito. Aqueles homens insistem, e o Senhor simplesmente diz: aquele que de entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Gente, eu fiquei impressionado, porque isso vai acontecer no juízo. O que vai acontecer no juízo que aconteceu aqui? O texto diz: e tornando a inclinar-se, escrevia aí na terra. Aqueles fariseus e escribas, ouvindo eles isto, acusados pela sua própria consciência, saíram um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só a mulher e Jesus no meio. Aconteceu uma coisa aqui que é até de certa forma inesperada, inimaginável, não dava para imaginar. O que é que aconteceu aqui de tão extraordinário? Fariseus e escribas, que se julgavam justos, que eram pessoas que achavam que eram as melhores pessoas, que não reconheciam seus próprios pecados, de repente, diante daquelas poucas palavras do Senhor Jesus, aqueles homens tão religiosos, tão cheios de si, tão auto-justificáveis, né? Eles são as consciências. É inacreditável um fariseu sendo acusado pela sua própria consciência. Finalmente, eles reconheceram que eram pecadores. Algo extraordinário. Aqueles que leem a Bíblia, acho que podem perceber que aconteceu alguma coisa extraordinária aqui. O Senhor não disse para eles: olha, você fez isso, você fez aquilo, e revelou. O Senhor conhecia a vida deles, os corações deles, mas o Senhor não fez isso não. O Senhor disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado. Eu vejo aqui mais do que simples palavras saíram da boca do Senhor. Obviamente saiu aqui alguma coisa a mais. O Senhor falou de uma maneira aqui que tocou profundamente nos corações daqueles fariseus, daqueles religiosos. Como é difícil, mas isso aqui é uma prévia do que vai acontecer no juízo. Se o pecador, o religioso, o pecador arrogante, que não reconhece o seu pecado, quando ele estiver diante do trono branco, quando ele estiver diante do Senhor Jesus Cristo, uma palavra do Senhor vai calar a sua boca e vai fazê-lo condenável diante de Deus. A lei tem esse poder.
mas a palavra do Senhor muito mais, porque a lei é a palavra dele também. Entende o que eu estou querendo dizer? Aconteceu com esses fariseus e escribas o que deveria acontecer comigo, o que já aconteceu comigo, graças a Deus, mas o que deveria acontecer com cada ser humano. Ele ficar cônscio do seu pecado, ele ficar ciente da sua condição de pecador. Os fariseus e escribas eram aqueles que olhavam para os pecados dos outros e não olhavam para os seus, mas pela primeira vez essas pessoas estão olhando para os seus pecados, estão olhando para dentro deles mesmos, estão fazendo uma análise daquilo que eles são. Eles esqueceram a mulher, esqueceram a pecadora, para reconhecer que eles são pecadores. Amados, como é importante que isso aconteça com cada pessoa aqui hoje à noite, na sua vida. É isso que tem que acontecer. Tem que chegar um momento na sua vida que você esquece de todos e de tudo lá fora e de tudo exterior, e você possa ficar cônscio do seu pecado, da sua condição, da sua culpa e do seu estado condenável diante de Deus, e você possa, acusado pela sua própria consciência, reconhecer a sua condição, acusado pela palavra de Deus, ou confrontado pela palavra de Deus, você reconhecer que você é um pecador. Eu não estou fazendo uma pregação hoje para provocar isso. Espero que o pouco que eu tenho citado da Bíblia esteja provocando isso em você. Mas eu quero dizer que se hoje à noite, ou vou dizer diferente, eu quero dizer que se você ainda não teve essa consciência na sua vida, e se hoje à noite também você não tiver essa consciência na sua vida, não espere muito para reconhecer que você é um pecador perdido. Não espere mais, porque isso pode custar a sua salvação eterna ou a sua condenação eterna. Porque o primeiro passo que o ser humano tem que dar para que ele possa ser salvo é reconhecer o seu pecado. Cantamos agora mesmo, né? Dos que sentem, é isso, né? Dos que sentem seus pecados, sentem seus pecados. Ó, quão perto Cristo está. Mas é os fariseus. E qual era o segundo problema dos fariseus? Eles não tinham Cristo como Salvador. Eles não confiavam em Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa que a Bíblia deixa muito claro: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro Salvador, não tem outro Senhor que possa salvar você. E aqueles escribas e fariseus não criam em Cristo. Eles não reconheciam os seus pecados e não criam em Cristo. Agora eles reconheceram os seus pecados, mas eles não criam em Cristo. E não existe coisa mais desesperadora para um homem, para um ser humano, chegar ao ponto de saber que é um pecador e não saber quem é seu Salvador. Não existe nada mais desesperador, mais terrível para um ser humano, do que de chegar ao ponto de reconhecer que os seus pecados o separam de Deus, e ele não confia em Cristo para ser o seu Salvador. O que é que esses homens fizeram? O texto diz, verso 9: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram, um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Saíram da presença do único Salvador, do único que podia perdoar os pecados deles, do único que podia salvá-los, que podia pagar a dívida dos seus pecados. Saíram da presença dele. Eu vou dizer, já aplicando para aquele julgamento final, para aquele dia do juízo, o pecador
diante daquele grande trono branco, agora consciente do seu pecado diante de Deus, porque tudo vai ser revelado, consciente de que ele é um pecador culpado e condenado. Mas se ele não tem Cristo como seu Salvador, se ele não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ele vai sair da presença do juiz, Jesus Cristo, naquele dia, vai sair da presença do Salvador, melhor, naquele dia ele não é mais Salvador, ele é o juiz, para nunca mais ter oportunidade de salvação. Vai ser banido. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Vai sair definitivamente da presença do Senhor. Amados, eu não quero que nenhum nesta noite esteja nessa condição naquele dia. Chegar diante do Senhor naquele dia, reconhecendo o seu pecado, a sua culpa, e tendo que sair eternamente da presença do Salvador, levando a culpa dos seus pecados e sofrendo a condenação eterna dos seus pecados. Isso não precisa acontecer. Aquela mulher era pior do que esses homens, no sentido de práticas e pecado. Eles eram hipócritas, e isso é que atrapalhou. Isso é que atrapalha um ser humano de ser salvo. Ele não levar a sério o seu próprio pecado, ele não reconhecer a sua culpa e não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas em termos de prática de pecado, em termos de vida, aquela mulher era uma adúltera. Mas olha o versículo 9, ele diz: o fim do versículo, começaram a sair, começando pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora o Senhor vai falar pela segunda vez, mas agora ele vai falar com a mulher. Ele disse: mulher, Senhor se endireita, olha os homens, ele já sabia, mas ele diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu gosto dessa pergunta. Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Daqueles homens ninguém me condenou. Por quê? Porque eles não podiam, eles eram pecadores. Quem é que podia condenar aquela mulher? Ela estava diante de alguém que podia condenar. Concorda? Ela estava diante daquele que não tinha pecado, daquele que podia condená-la, e eu creio que essa mulher foi salva. Mas se ela não foi salva, no dia do juízo ele vai condená-la. Ele podia condená-la. Mas que boa notícia, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui o Senhor exerce agora o seu papel, só por dizer, né, mas a sua função de Salvador. Ele diz para aquela mulher no versículo, pela terceira vez agora o Senhor vai falar, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus duas coisas. Ele vai dizer para ela: nem eu também te condeno. Não que ele não pudesse, mas porque ele veio para salvar. Nem eu também te condeno. Ele está dando palavras esperançosas para aquela mulher, animadora. A lei te condena, mulher, a lei de Deus te condena, mas Jesus está dizendo: eu te absolvo hoje, eu não te condeno, agora não, você pode ser livre. E ele diz outra coisa: vai-te e não peques mais. Arrependa, isso é arrependimento. Não peques mais, mude de vida. O Senhor aqui está mostrando a sua autoridade de condenar, sem dúvida, mas de absolver, de salvar. É só uma prévia do juízo, eu quis aplicar assim. Mas na verdade aqui nos ensina o estado das coisas ainda hoje. Você pode hoje à noite ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro pessoal, um encontro em chegar ao Senhor Jesus Cristo
e reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você é culpado e condenado por causa do seu pecado. E você não precisa se retirar da presença do Senhor com os seus pecados. Você pode confiar em Jesus Cristo, que morreu para te salvar, que deu a sua vida para tirar os seus pecados. E você pode ser salvo hoje à noite, perdoado dos seus pecados, por confiar em Jesus Cristo. E você pode sair desta sala, e melhor dizendo, você pode depois entrar na presença do Senhor, seja aqui, seja depois na sua casa, e reconhecer a sua condição e confiar em Cristo, e você pode sair em novidade de vida. Vai e não peques mais. Não vai continuar vivendo a vida do pecado. Não vai querer viver a vida do pecado. Não vai levar o pecado, viver uma vida inconsequente, não pensando mais nas consequências. Não é que uma vez que você é salvo, você está salvo, mas você não vai querer mais viver naquela vida antiga. Imagina esta mulher, que oportunidade que esta mulher teve de poder mudar de vida, confiando no Senhor Jesus Cristo e sendo perdoada e sendo dispensada da presença do Senhor sem condenação, quando ela merecia condenação, mas porque o Senhor veio para salvar. Espero que estejam entendendo isso. Você pode chegar na presença do Senhor como aqueles escribas e fariseus que chegaram e que sempre chegavam achando que eram justos, achando que eram os melhores. Você pode chegar na presença do Senhor como aquela mulher pecadora, mas até então inconsequente, não reconhecendo a gravidade do seu pecado. Mas você pode hoje à noite chegar na presença do Senhor como aqueles escribas e fariseus e como aquela mulher, e reconhecer realmente que você é um pecador. Parar de olhar para os outros e olhar para si, olhar para a sua condição, reconhecendo que é um pecador e sabendo realmente que é, convicto disso. Mas ainda você pode sair da presença do Senhor com os seus pecados, continuando uma vida sem confiar nele. Mas você pode reconhecer o seu pecado e confiar no Senhor Jesus Cristo e sair da presença dele salvo e com uma nova vida. É você que sabe. Hoje o Senhor Jesus Cristo ainda não está sentado no trono branco para julgar. Hoje ele está sentado nos céus e ele ainda é o Salvador de todo aquele que crê, e que você possa confiar nele como seu Salvador. Amém.